Na parte final do voto do ministro Marco Aurélio Mello, houve um debate entre ele e Luiz Roberto Barroso, e que Luiz Roberto Barroso colocou exatamente essa questão, chegou a dizer ali, eu julgo de acordo com o que eu acho correto, com o que eu acho justo, que é o papel de um juiz. O juiz é uma das filosofias do direito, né, Rubens, de o juiz julgar com a sua consciência, e chegou a dizer, não julgo pensando em manchete favorável. No dia seguinte, Marco Aurélio Mello rebateu também com essa questão que o José Álvaro Moisés colocou, de também a importância das decisões do Supremo e da Justiça como um todo para a sociedade, e chegou até a dar uma provocação ali de veterano sobre o novato, chegou a dizer, vejo que o novato parte para a crítica à corte, ficou ali uma situação. Como é que vocês viram esse debate final ali entre Marco Aurélio Mello e Luiz Roberto Barroso? Bom, eu acho que existe uma pequena nota de rodapé, até complementando o professor Moisés, de que, apesar de todos os ministros dizerem que respondem à sua consciência, que nenhum deles está mais ali para resguardar a Constituição e a ordem jurídica do que responder à opinião pública, é notória a movimentação dos ministros durante todo o julgamento, inclusive algumas questões que têm ocorrido agora lateralmente, de tentar ser mais claros para a população que está assistindo. O ministro Ricardo Lewandowski, por diversos momentos, na primeira e nessa segunda fase do julgamento, fez questão de usar exemplos didáticos para os leigos. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao decidir sobre a perda do mandato do Ivo Cassol, usa parênteses para deixar mais claro o que os jargões jurídicos significam. Então, a Corte incorporou a transmissão ao vivo do A Corte incorporou, então, nos seus maneirismos, nas suas falas e até um certo ponto que transparece também nas suas decisões, ainda que isso não esteja sendo admitido. Eu acho que é inevitável reconhecer que um julgamento como esse tem um conteúdo, um contencioso político muito forte. É claro que se esse processo se prolongar para 2014... Eu, se estivesse no lugar da presidente Dilma Rousseff, imaginaria como é que isso seria o efeito sobre a campanha eleitoral, sobre os altos e baixos dela. Então, acho que o Planalto, como a mídia indicou hoje, os assessores, num certo sentido, gostariam que o processo se encerrasse. Quer dizer, tem esse... Mas isso não é, evidentemente, o elemento mais forte na decisão dos juízes. Acredito que não seja. Não é? Mas, em todo caso, mesmo os juízes, como todos eles estão dizendo, né, principalmente o Barroso, agora fez uma declaração muito enfática nessa direção, não me inclino à repercussão e à opinião pública, me inclino à minha consciência voltada para o que é constitucional, para a garantia do direito das pessoas, dos indivíduos, o que, aliás, é muito bom. Digamos assim, império da lei é uma condição fundamental da democracia. Agora, o problema é que, neste caso, nós temos um elemento aí de divergência que é entre uma lei maior e um regimento, né? Então, nesse contexto, o modo como os juízes estão decidindo, não é, incorpora esse componente de tecnicalidade, mas eu acho que incorpora o efeito político da decisão que eles vão tomar. E é evidente que talvez o efeito político mais importante é a expectativa que se criou na opinião pública. Vários ministros chamaram atenção para isso. Alguém disse, inclusive textualmente, nós estamos procurando corrigir, não é, erros ou distorções que ocorreram em outros momentos da vida do país. Ora, uma corte dessa natureza, nesse momento da vida do país, né, querer fazer uma correção em atitudes, é uma coisa muito importante. Quer dizer, você pode gostar ou não gostar dessa atitude, mas ela tem efeitos políticos muito importantes, mesmo que alguém diga, nós não estamos decidindo politicamente. Digamos assim, inevitável esse conteúdo político. Agora, o Supremo, como a gente mesmo já colocou aqui, né, Rubens? O Supremo é uma corte política, né? Sim. E aí, talvez esse debate todo que está ocorrendo em torno do julgamento do mensalão deixe isso exposto de uma forma muito clara para quem ainda não percebia isso. Sim. Né? Eu acho que isso só precisa ser nuançado para não dar a impressão de que, por ser uma corte política, as razões dele são exclusivamente políticas.
Porque se fosse isso, era melhor eleger um bando de representantes que, em tese, poderiam fazer isso senão com muito mais legitimidade. Parlamento e não Corte Judicial. Exato, eles têm interesse político, as questões... O juiz, ele pode tomar decisões políticas desde que embasadas com uma argumentação que o político nem sempre precisa ter, né? Isso. O político ele pode adotar uma posição... Aliás, essa questão remete para uma coisa que nós estávamos discutindo antes, que é saber se, eventualmente, ministros que foram nomeados pelo presidente Lula e ministros que foram nomeados pela presidente Dilma estão votando de maneira diferenciada. Há uma certa diferenciação, mas eu concordo com o Rubens, eu acho que é preciso nuançar isso e não acredito que isso está estritamente ligado, voltado ao interesse imediato do presidente A ou do presidente B. Quer dizer, isso sempre ocorre, né? Sempre tem tendências que de alguma maneira se expressam. Quer dizer, o ministro Celso Mello foi nomeado pelo Collor. O Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique. Celso de Mello pelo Sarney. Quer dizer, dos 11 ministros, 8 foram nomeados nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, governo Lula, governo Dilma. Então, eu acho que, num certo sentido, isso, embora possa ter esse componente num sentido muito geral, mas a Corte, eu acho que está se comportando como uma Corte Constitucional. E há algo que apareceu no debate de hoje, esse foi um processo longuíssimo. O cuidado com que se examinou, não é, a denúncia do Ministério Público e tal, eu acho que foi muito grande, muito... Então, acho que isso também tem, se for possível dizer isso, uma lição para o país, né? Tem instituições que funcionam mal no Brasil, mas tem instituições que estão se corrigindo, estão funcionando bem. Isso, do ponto de vista da percepção do público, eu acho que é muito importante.